Eu me chamo Wendy, vou estar conduzindo o nosso encontro que hoje é com a Tatiane e com o James. A Tatiane é enfermeira dermatologista e empreendedora, o James foi presidente do Corém, atualmente é o primeiro tesoureiro do COFEM. E a gente trouxe eles um pouquinho para falar, conversar com a gente sobre essa parte do empreendedorismo na enfermagem, as áreas de atuação deles atualmente. Então, agora eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho para a gente como foi a trajetória de vocês, a formação. Ladies first, por favor, doutora Tatiane. Bom, gente, eu sou enfermeira desde 2013, me graduei pela FMO, mas estou na área da saúde há 24 anos, fui auxiliar de enfermagem, fui técnica de enfermagem também, e em 2022 me especializei em dermatologia estética. Mas eu empreendo já há 9 anos, eu criei a técnica do furo de orelha saudável humanizado, através de uma experiência que eu tive com a minha filha, Manuela. E, na verdade, eu criei a técnica não pensando em empreender, foi só para realizar a perfuração dela, e acabou viralizando e popularizando, e hoje é um sucesso no Brasil inteiro. Mas aqui eu tenho uma clínica de enfermagem registrada em todos os órgãos competentes, inclusive no Corém. Meu registro também de especialidade, registrado no conselho, porque só tem validade quando a gente registra. O Dr. James vai falar sobre isso. E eu faço todos os tipos de serviços para gestante, mamães e bebês. Então, depois que eu fiz a pós-graduação, também comecei a empreender na área da estética. Mas o furo de orelha é o nosso carro-chefe, o piercing humanizado com método exclusivo, sem dor. E laser terapia de baixa frequência, para fissura mamilar, engurgitamento mamário, mastite, lesões, qualquer tipo de lesões, no caso do bebê, assaduras, coto umbilical. Então, tem vários serviços que a gente faz relacionado ao laser de baixa frequência. E eu amo o empreendedorismo, estou partindo para essa área de inovação também, que também é muito bacana. Trabalho com algumas tecnologias aqui, a vibração de alta frequência para inibir dor, alívio da dor, inibir o medo, e a laser terapia também. É isso, acho que é isso. Bom, eu sou o James. O Dr. James é 2 horas para falar o currículo dele. Tenho 24 anos de formado. Nasci em São Paulo, mas morei 18 anos na Bahia, por isso o sotaque de baiano. Então, eu digo que sou paulista de nascença e baiano de criação, com muito orgulho. Tive a oportunidade de fazer faculdade de enfermagem na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia, terra do cacau. Quem está assistindo a novela Renascer aí acompanha a região do sul da Bahia. Morei lá por 18 anos, onde tive a oportunidade de fazer o curso de graduação. Quando eu terminei, voltei a São Paulo, isso por volta de 2001. Já estou lá há 24 anos, e aí tive a oportunidade de ser enfermeiro da Santa Casa de São Paulo durante 10 anos, onde atuei na área de urgência e emergência, depois terapia intensiva, fui chefe de enfermagem, enfermeiro de educação continuada. Depois de longos 10 anos da Santa Casa, no qual onde eu tive a oportunidade de fazer a minha especialização de urgência e emergência na Unifesp, depois fazer a prova de titulação por proeficiência curricular na Associação Brasileira de Enfermeiros de Terapia Intensiva, da qual a professora Margarete, que também é da UNB, né, já se aposentou, foi uma das pessoas que fez o processo de formação da associação e permitiu que os enfermeiros hoje fossem titulados ou fizessem a prova de título da sociedade para ter o título de especialista em terapia intensiva. Então, depois disso, estudei MBA em avaliação de tecnologia em saúde, né? Esse período eu já estava atuando no Estado, era funcionário público, atuava na Hospital Ipiranga, em São Paulo, dos quais eu fiquei 13 anos. Também passei pela urgência e emergência, pela terapia intensiva, por unidade de internação, de clínica médica, de ortopedia. E nesse período que estava no Estado, eu tive a oportunidade de fazer o MBA em avaliação de tecnologia em saúde,
Hoje faço uma pós-graduação na Faculdade Dom Cabral, em Gestão e Negócios de Saúde, né? E no Estado tive a oportunidade de ser não só enfermeiro assistencial, mas também diretor de área, diretor de serviço, supervisor dos serviços de enfermagem. Então, paralelo a essa formação assistencial que tenho, fui professor universitário durante 13 anos na Faculdade Integrada de Guarulhos, do curso de graduação em enfermagem, e, junto com a graduação, dava aula em diversas universidades nos cursos de pós-graduação de urgência e emergência, de terapia intensiva. Em 2017, fui convidado pela doutora Renata Pietro para ser um dos candidatos para conselheiro do Corém São Paulo. Fomos eleitos no final de 2017, assumimos a gestão em 2018. Estive enquanto conselheiro do Corém São Paulo na gestão 2018 a 2020. Em 2020, nós tivemos um outro processo eleitoral, ganhamos mais uma vez, e aí eu tive a oportunidade de gerir o Conselho Regional de Enfermagem na posição de conselheiro-presidente na gestão 2021-2024, 2021-2023. Em 2023, fui convidado pelo Dr. Manuel Neri para ser conselheiro federal, e aí tivemos um novo processo eleitoral, que também saímos vitoriosos, e dos quais, nesse processo, fui convidado para ser diretor do Conselho Federal de Enfermagem, na figura de primeiro tesoureiro. Assumimos no último dia 20 de fevereiro, né, quando teve a nossa eleição interna para a diretoria e os demais cargos. Na última semana, tivemos a nossa diplomação aqui em Brasília e assumimos, a partir do dia 23, efetivamente, a gestão do Conselho Federal de Enfermagem até o dia 22 de abril de 2027, enquanto estaremos aí, conselheiros federais, tentando fazer justamente o melhor para a enfermagem, não só do meu estado, que é São Paulo, mas hoje do Brasil inteiro. Realmente. Falei, gente. Coisa. Toma uma água, doutor James. Só elogios, tem nem críticas ainda. Muita coisa, nossa. E assim, muito bacana, né? Tudo que deu tempo de fazer e tudo que ainda tá por vir. E aproveitando assim o gancho dos dois, eu queria saber como que vocês decidiram por essas áreas de atuação. Assim, a Tatiane falou que não era a primeira opção dela, né, ir para o empreendedorismo, que ela entrou por conta da filha. Então, que você falasse um pouquinho sobre. E o James, a primeira escolha foi urgência e emergência, né? Eu até anotei aqui para não esquecer, que foi tanta coisa. Mas a primeira foi urgência e emergência. Então, como que você foi da urgência e decidiu ir trilhando esses caminhos até chegar no Corém, no COFEM? Agora eu vou começar, Tati. Pode. Bom, meu primeiro estágio hospitalar, eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei para fazer o estágio de semiologia e semiotécnica, né? Hoje conhecido aí como fundamentos ou outras disciplinas, mas eram as disciplinas básicas de enfermagem. E naquele momento eu fui dar o meu primeiro banho no leito. Eu falei assim, meu Deus do céu, como é tão diferente daquela aula que a professora ensinou lá no laboratório, né? Meu paciente era um paciente de 87 anos, coitadinho, estava com um câncer de próstata já bastante debilitado. E como era um grupo ímpar, eu fui escolhido para ficar sozinho. E aí, como era o maior da turma, aí a professora falou, não, Jenny, você fica sozinho e aí começa a dar o banho e depois seus colegas começam a te ajudar. Aí eu comecei a dar o banho e falei assim, minha gente, esse negócio aqui de enfermaria não vai dar para mim, não. Acho que eu vou ter que procurar outra coisa, mas tudo bem. Passou-se o tempo, fiz fundamentos, fui para a clínica médica e até quando eu cheguei em urgência e emergência no pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, onde tive a oportunidade de ter um estágio realmente privilegiado, e aí foi a minha decisão de realmente cursar dentro da enfermagem urgência e emergência, né? Então, trilhei todo o meu caminho de formação profissional dentro dessa área. E aí, ao longo de todo o período, fiz cursos, fui buscar formação para justamente me especializar nisso. Porque eu digo para as pessoas sempre,
O fato de você ter o título não te capacita para você dizer que você é especialista, né? Infelizmente, hoje, os cursos de pós-graduação, eles são meramente uma extensão da nossa graduação. O mercado de trabalho hoje exige que você saia do curso de graduação e já entre no curso de pós-graduação. E, consequentemente, você acaba não tendo conhecimento técnico para ser o especialista. Porque quem é o especialista? É o cara. É aquele que domina o negócio e vai tocar em qualquer situação. E quando eu fui fazer especialização em urgência e emergência na Unifesp, no meu curso tinha que ter uma experiência de 6 meses de prática, né? De estar atuando na área. Aí eu virei para a professora na época e falei, mas professor, isso é uma loucura, a gente sai da faculdade, não tem a experiência, tem tanta gente que queria fazer, mas não consegue. Mas depois, eu dei graças a Deus de ter a experiência de 6 meses, né, trabalhando nisso. Porque quando se falavam das coisas, eu conhecia, já tinha visto, né, praticado. Então, isso traz todo um fortalecimento para a sua base técnica. E hoje eu vejo, depois de tantos anos dando aula para graduação, para pós-graduação, a importância de conseguirmos contactar, fazer com que a prática seja totalmente vinculado à técnica, né? E isso faz com que você realmente tenha um conhecimento diferenciado e possa atuar. Então, o meu discernimento e a minha vontade de fazer urgência e emergência foi que, no primeiro momento, eu sabia que eu não queria ser enfermeiro assistencial de unidade de internação. Não internação clínica ou cirúrgica, né? Aquilo ali eu decidi naquele momento que eu não seria aquele enfermeiro. E quando eu cheguei na urgência e emergência, aí sim eu me encontrei e realmente trilhei o resto da minha carreira dentro dessa área. Gente, eu era bailarina clássica. Eu faço balé desde os 4 anos de idade. Então, até com 15 anos eu comecei a dar aula de balé em várias academias. Meu pai montou uma academia para mim, para eu dar aula, porque ele não queria que eu desse aula em outras academias. Mas quando eu fiz 17 anos, eu tive uma dor, que foi a morte do meu avô, e ela teve uma cuidadora que era uma auxiliar de enfermagem. E através dessa dor e do cuidado que eu vi nela, com ele, eu falei para os meus pais, eu vou fazer o curso de auxiliar de enfermagem, porque assim como ela cuidou do meu avô, eu quero cuidar de outros vovôs. E foi o que eu fiz. Eu fiz com 18 anos, eu fui fazer o curso de auxiliar de enfermagem, e minha mãe não se conformava que eu ia largar o balé e toda a minha carreira de anos. E eu larguei, porque logo depois, assim que eu terminei o curso, comecei a procurar emprego e eu encontrei o primeiro emprego, foi na CME. Meu Deus, o que eu vou fazer numa CME? Fiquei 3 meses na central de material, no centro cirúrgico, mas meu lugar não era ali. Aprendi muito, tanto que aqui na clínica, eu trago a bagagem de esterilização de material, algumas coisas já foram atualizadas, a gente tem sempre que estar estudando, mas que eu vivi lá. E aí eu fui para o pronto-socorro, para urgência e emergência, e fiquei 20 anos em PS, trabalhando como auxiliar e técnica. E teve um momento que eu falei assim, eu preciso fazer a graduação de enfermagem. Eu não quero mais ganhar como técnico de enfermagem, eu quero ser gerente de enfermagem da instituição que eu estava trabalhando, uma instituição privada. E as minhas enfermeiras, elas me estimulavam muito, assim, porque nós éramos muito amigas e elas viam o quanto eu gostava daquilo e eu estudava. E eu sabia mais que os técnicos de enfermagem. Então, eu discutia com o médico, eu discutia com a enfermeira, discutia casos, assim. Eu não vou aplicar essa medicação, porque essa medicação tem isso, isso e isso, não dessa forma. Se você quiser, você aplica. Então, eu era rebelde. E eu fui me graduar. E aí eu me graduei e eu tenho 2 filhas, né? A Manuela e a Gabriela. E eu sempre sonhei em ser mãe e eu não podia ser mãe. Fiquei 4, 5 anos tentando, mas eu tinha endometriose. Então, quando eu fiz tratamento para engravidar, eu prometi para o meu marido que quando eu tivesse filho, eu ia parar de trabalhar por 2 anos. E foi o que eu fiz. Eu tive minha primeira filha
Aí eu trabalhei em 3 instituições. Eu trabalhava de manhã, tarde, à noite e fazia faculdade para pagar a faculdade e todos os demais. E aí, quando eu tive a primeira, eu parei por 2 anos. E quando eu fui retornar, eu passei em todo o processo seletivo do Albert Einstein para trabalhar como enfermeira em pronto-socorro. E aí descobri que eu estava grávida de novo. E aí eu falei assim, ai meu Deus, e agora? Eu vou ter que contar para o pessoal, né, do RH que eu tô grávida. E aí eu fui super sincera com o pessoal do RH, meu sonho era trabalhar no Einstein. E eles me colocaram como terceirizada e eu fui dar aula no Einstein. Então eu acompanhei toda a minha gravidez, eu acompanhei estágio. E quando eu tive filho de novo, eu ia voltar para o hospital, que eu sempre amei trabalhar em hospital, com urgência e emergência, com pediatria. Aí teve a experiência negativa. Eu criei a técnica para a Manuela. Meu marido filmou aquele procedimento e colocou na Facebook na época. E o vídeo viralizou. Então vai fazer 9 anos que eu já furei mais de 30 mil orelhas. E aí eu comecei a ter outro tipo de visão como enfermeira empreendedora. Hoje eu voltaria para um hospital se eu tivesse necessidade, com toda a certeza do mundo. Mas enquanto eu puder viver como enfermeira empreendedora, com toda certeza eu ficarei. Porque a gente tem uma flexibilidade maior de horário. Como eu falei, eu tenho 2 filhas, eu consigo buscar elas na escola, eu consigo levá-las para o balé, consigo fazer todos os tipos de atividades com elas e trabalhar também. Né? Eu tenho uma equipe de técnicos de enfermagem que também faz os atendimentos a domicílio. E administrar não é fácil tudo isso aqui, fora os projetos. Também sou professora de pós-graduação de dermatologia estética, dou aula de empreendedorismo. Fui membro do GT, do Corém São Paulo, né? Do grupo de trabalho de empreendedorismo e inovação, na gestão do Dr. James, que foi um aprendizado muito grande para mim também. E a gente está sempre estudando. Gente, já estou pensando em fazer o mestrado, que eu não queria fazer o mestrado. Mas eu não tive meus pais nunca tiveram condições de pagar uma faculdade para mim. Eu nunca prestei a uma federal. E, na verdade, a única federal que eu prestei foi para medicina, em Bragança. Passei, mas eu não tinha condições de ficar período integral, não tinha condições financeiras de ficar lá. E eu precisava trabalhar. Então, eu trabalhei muito como técnica. E hoje é muito mais tranquilo para mim, assim. Você falou, Tatiane, agora já no finalzinho de sua fala, que hoje você dá aula, né, sobre empreendedorismo, e me surgiu uma dúvida, assim, meio que curiosidade. O que você sente diferente de como era o empreendedorismo na enfermagem há 9 anos atrás e agora? Que, assim, a gente vê que é um cenário dentro da enfermagem que está crescendo cada vez mais, né? E agora eu pelo menos sinto que está nesse boom, assim, eu vejo muita gente indo para esse lado. Então, qual as principais diferenças que você vê de 9 anos atrás para agora? Eu costumo dizer para as minhas alunas que quando eu comecei era tudo mato. Porque eu tive muita dificuldade de empreender como enfermeira. Não sei se é por conta do carro-chefe, que é o furo de orelha, né? Que as pessoas começaram a confundir com body piercing, enquanto, na verdade, era uma técnica que eu nunca tinha pensado no body piercing. Eu nunca tinha associado a técnica que eu criei com o body piercing. E quando eu comecei, até o próprio conselho tinha dificuldade de me informar. Então, eu ligava no conselho para falar com o setor de fiscalização, tudo era não. Não pode, não pode, não, meu Deus. Falei, gente, se eu não posso, porque tinha um parecer de 2015 que falava da RDC 44 de 2009, a qual só poderia fazer furo de orelha com pistola. E eu falava, não é possível. Aí eu procurei uma assessoria jurídica familiar, são 3 advogados,
E aí eu fui levar para eles todas a nossa lei 7.498 de 1986, nosso decreto 94.406, é isso? De 87. De 87. Levei alguns pareceres e resoluções do COFEM e do Corém São Paulo, que eu tinha em mãos. São documentos para eles analisarem, para eu saber se eu poderia fazer o furo de orelha. Porque a fiscalização do conselho dizia que eu não poderia. E eu não me conformava com aquela informação. Então, eu ligava no conselho fiscal, não posso. Aí eu fui presencial, dei minha cara a tapa, gente. E o medo? Falei, eu vou lá e eles só vão falar que não, e aí eles vão falar que eu não posso, eu não vou poder trabalhar. E eu tava ganhando muito dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro com furo de orelha. E aí eu consegui. Os advogados analisaram e falaram, não, você tem a sua lei do exercício profissional de enfermagem, você pode, sim, continua trabalhando tranquilamente. E aí eu cheguei lá e questionei o Corém de novo, pedi parecer técnico. Não sei se vocês sabem, a gente pode pedir parecer no Corém, orientação fundamentada, tudo de forma online. Então, às vezes tem alguma coisa que vocês acham que vocês podem fazer e não tem um parecer atualizado, você pode solicitar esse parecer, tá? Foi o que eu fiz. E hoje a gente tem um parecer lindo da gestão do Dr. James, o 021 de 2021 do Corém São Paulo, Corém Brasília também tem, vários outros estados. O furo de orelha humanizado, ele se popularizou. Então, hoje, todos os estados têm um parecer baseado no parecer do COFEM, que nos respalda, nós, enfermeiros, a realizarem o furo de orelha. Técnico de enfermagem? Pode? Pode, com o respaldo do enfermeiro, porém ele não pode fazer o atendimento a domicílio. E como que vocês se conheceram? Vocês falaram um pouquinho, assim, eu acho que eu consegui pegar um pouco, mas como que vocês se conheceram de fato? Essa eu falo! Eu sou fã do Dr. James. Dr. James foi presidente da gestão 2021-2023 do Corém São Paulo. E eu não cheguei a ir muitos eventos presenciais, mas eu acompanhava ele em alguns eventos. E eu ficava encantada, eu falava para ele que ele não falava, ele palestrava com as coisas que ele falava, porque eu sempre, como enfermeira, busquei informação de trabalhar na legalidade. Então, a parte de aspectos éticos e legais, eu sempre segui muito certinho. Tem muita gente que me chama de puxa-saco do conselho. Nossa, eu escuto muito isso. Mas não é ser puxa-saco do COFEM ou do Corém. É poder trabalhar de forma ética e legal. Foi o caminho que eu segui. Eu costumo dizer que a gente tem dois caminhos, o sucesso temporário e o sucesso definitivo. Eu preferi o sucesso definitivo. E foi assim que eu conheci o Dr. James e fiquei encantada com o profissionalismo desse homem. Ele é maravilhoso, ele tem uma bagagem incrível, como vocês puderam ver, e eu vou acompanhar ele sempre, para sempre você vai ter que me aguentar, Dr. James. Olha, meninas, a Tati falou da trajetória dela, assim, eu falei um pouquinho da minha trajetória assistencial, mas eu acho que vale um pouquinho também a gente comentar a história de estar hoje no Conselho Federal de Enfermagem, né? Primeira coisa é que, quando eu era enfermeiro assistencial, eu também tinha um asco muito grande pelo sistema COFEM-Corém, principalmente quando eu estava na Santa Casa de São Paulo, onde eu era chefe de enfermagem do pronto-socorro, e aí, numa determinada visita, a primeira visita que o Conselho Regional de Enfermagem fez na Santa Casa de São Paulo, foram apontadas algumas situações, como a doutora Tati trouxe aí, que estavam na legislação e a gente não cumpria. Sentamos todos os diretores de enfermagem, todos os chefes de enfermagem, fizemos toda uma propositura e levamos ao Conselho Regional. E lá eu ouvi que o Conselho não estava para defender enfermeiros, o Corém estava para cobrar o que é certo. E aí, a partir daquele momento, eu falei assim, não é possível. Meu órgão de classe me disse que não está para me defender. E a pessoa, à época, não me explicou. E aí eu fiquei muito revoltado, tive vontade de brigar, né? Mas eu falei assim, se eu fizer isso aqui, eu vou, além de perder o que eu estou fazendo aqui, eu ainda vou perder meu Corém, né? Deixa quieto. Na hora que eu tiver a oportunidade, eu volto e faço isso.
E aí eu tive a oportunidade em 2017 e estou no conselho, no sistema até hoje. Mas eu gostaria só de comentar um pouquinho a respeito do que você perguntou, né? Como era a enfermagem há alguns anos atrás e como nós vemos a enfermagem hoje nessa questão do empreendedorismo. Primeiro que a gente mudou completamente a enfermagem que nós tínhamos há algumas décadas atrás, né? Quem era graduando de enfermagem sabia que, ao sair da faculdade, ou iria para o hospital ou iria para a atenção básica, né? Hoje chamada de APS. Com o passar do tempo, a gente foi vendo que isso estava sendo modificado. A enfermagem ela começou a ter outras áreas de atuação muito mais evidentes, e hoje a capilaridade da enfermagem ela é tremenda. Não existe nenhuma outra área da saúde que tenha tanta capilaridade quanto a enfermagem. Você encontra enfermeiro na assistência, na docência, na gestão, no espaço, em todo canto que vocês forem, vocês vão encontrar enfermeiro. Por isso que a gente tem diversas especialidades, né? Só que nós começamos a entender que simplesmente não dava para a gente fazer o que a gente fazia no hospital ou na atenção básica em outras áreas. E aí nós começamos a mudar o perfil. Só que, veja, quando nós olhamos para essa enfermagem nova, a sociedade olha para uma enfermagem velha. As pessoas ainda chamam vocês de enfermeira padrão. As pessoas ainda dizem que vocês são enfermeiros porque vocês usam branco, né? E aí, quando a gente fala do enfermeiro ser enfermeiro porque usa branco, o cabeleireiro, o açougueiro, o padeiro também usa branco, e aí as pessoas confundem. Por isso, quando todo mundo passa, ei, enfermeiro, vem aqui, sem ser, né? Então, nós precisamos, ao longo do tempo, imprimir uma nova marca para a profissão de enfermagem. E isso começa muito pela valorização e pelo empoderamento do enfermeiro. Quando a gente olha hoje o cenário de empreendedorismo dentro da enfermagem, isso tem tudo a ver com representatividade, né? Nós hoje conseguimos representar a nossa categoria dentro de um cenário totalmente diferente. Com a pandemia, nos últimos 3 anos, isso foi potencializado. As pessoas descobriram o valor da enfermagem. Não porque nós não tínhamos valor, mas nós vivemos numa sociedade de um modelo medicalocêntrico, onde a figura do médico é a figura central. É o médico que salva, é o médico que mata, é o médico que faz isso, é o médico que faz aquilo. E a enfermagem sempre foi colocada como a auxiliadora do médico. Vejam, isso se dá do ponto de vista histórico da nossa profissão, né? Quem eram as primeiras pessoas que cuidavam? Eram pessoas que não tinham formação, que estavam à margem da sociedade, prostitutas, né? Então, eram pessoas que não tinham a formação. A nossa profissão foi feita baseado nisso. Só que a gente precisa mudar. Tanto que vocês aprenderam... que vocês são mais jovens, né? Vejam, para mim já me falta cabelo, então tem algum tempo de formado. Mas quando eu estava na faculdade, os meus professores diziam assim, a enfermagem é a profissão que cuida com amor, a enfermagem é a profissão, é a arte de cuidar, né? E tudo baseado na benevolência, né? Na dedicação ao outro, sempre no princípio do amor. E nós entendemos que a nossa profissão é uma profissão baseada em ciência. E a nova geração tem feito isso, né? Nós temos buscado cada vez mais pautar o nosso conhecimento e a nossa prática assistencial na formação científica, no desenvolvimento tecnológico. Então, quando você pensa nessa mudança de perspectiva, a gente começa a mudar o olhar da sociedade. E hoje a sociedade entende um enfermeiro empreendedor, né? Hoje a enfermagem entende um enfermeiro assistencial, um enfermeiro educador. Só que, ao mesmo tempo que a nossa profissão evoluiu, a nossa legislação também precisa evoluir, né? Como a doutora Tatiana trouxe, a nossa lei de formação e de autorização para o profissional de enfermagem é de 1986, a Lei 7.498 de 86 e o Decreto-Lei 94.406. O sistema COFEM-COREM é um sistema jovem, tem 50 anos, né? Deriva da Lei 5.905 de 73, justamente do movimento abenista. E quando nós olhamos a Lei 7.498, que determina o exercício da enfermagem, e é uma lei que não traz clareza em tudo aquilo que a gente pode fazer, nós precisamos de um sistema COFEM-COREM para normatizar e disciplinar o exercício da enfermagem. Por isso que hoje nós temos mais de 700 resoluções. E muitas das coisas
a gente ainda precisa ter um olhar diferenciado. Como a Tatiane colocou, não se conhecia o furo de orelha. Hoje também, quando alguns profissionais falam assim, eu quero abrir um consultório na minha casa. Muitos fiscais dizem assim, não pode. Veja, se o médico, ele pega a casa dele, pode dividir uma parte da casa dele para ter um consultório. O advogado pega uma parte da casa dele e faz um escritório de advocacia. E por que eu, profissional de enfermagem, enfermeiro, não posso pegar uma parte da minha residência e fazer um consultório de enfermagem, né? Mas é entendimento. Desde que os registros. Isso. E aí, quando a gente fala dessas 700 resoluções, elas justamente trazem o regramento da profissão de enfermagem, né? Como para aqueles que estão aí em processo de formação, os professores de ética e legislação já devem ter falado das diversas resoluções. Tudo que está abaixo da Lei 7.498, nós chamamos de instrumentos infralegais. Pareceres, resoluções, decisões, né? E tudo isso esclarece como a enfermagem deve atuar. Por isso que esse processo de conhecer a sua profissão, desde os meandros administrativos, técnicos e também éticos, é fundamental. Se eu for perguntar para vocês, quando é que vocês tiveram disciplina de ética? Quem estudou de manhã era de sexta-feira, no último horário. Quem estuda à noite é de sexta-feira, perto de todo mundo embora. O que é que o professor passa? Seminário, trabalho para apresentar, né? E aí todo mundo fala o quê? Essa disciplina de ética aí, põe pra barriga, copia do outro, vamos fazer, vai dar certo. Eu uso tanto essa disciplina hoje. Vai dar certo. Só que quando você conhece a realidade da aplicação da ética no dia a dia, olha, eu vou dizer para vocês que ao longo desses últimos 6 anos em que eu estive no Corém em São Paulo, vi diversos colegas nossos serem julgados, né? Livro de travesseiro, assim, da travesseira da cama, ficar do lado, lá no criado mudo. Ô, Tatiane, esses meninos são meninos novos, eles não carregam mais livro, eles vão entrar lá no site do Corém ou no site do COFEM. Dá também, mas vou entrar aqui no site do Corém DF, né? Velha, gente. E baixar a resolução 564 de 2017, que é a nossa resolução do Código de Ética, esse livrinho que a doutora Tatiane mostrou, e vai deixar salvo aí no celular de vocês, viu? Porque vocês baixarem esse livrinho aí é a mesma coisa que vocês postarem uma foto no stories de vocês, seja no Instagram, no Facebook, ou até mesmo no WhatsApp. Então, vejam, quando a gente pensa nesse aspecto ético, é muito importante. E eu digo para vocês, eu dei muito valor quando eu entrei no sistema COFEM-Corém e eu fui entender realmente a aplicação desse princípio ético dentro da nossa prática assistencial. Eu olho para trás e falo assim, meu Deus, graças a Deus, Deus foi bom comigo em muitas vezes, porque se tivesse me pego em alguns momentos da minha vida, eu certamente não seria enfermeiro hoje, né? Mas, graças a Deus, o aprendizado vai transformando a gente, e a gente pode dizer isso hoje para muitas pessoas. Por exemplo, Wendy, você já ouviu falar em responsabilidade civil do enfermeiro? Bem por cima. Bem por cima. Maiara, você já começou o seu projeto de guardar dinheiro para pagar uma custa de um processo civil de R$1 milhão? Isso aí é um projeto como se de longo prazo. Depois que a gente de planejar, gerenciar, organizar. Pois olha só, estou ainda nas condutas antiéticas ainda. Mas o seu paciente hoje sabe quais são todos os direitos dele, né? 10% por mês, hein? Com certeza. Todos os direitos dele. E nós, profissionais de enfermagem, infelizmente, quando pegamos a nossa resolução 564 e o nosso código de ética, queremos aprender só uma partezinha. Direitos do profissional de enfermagem, né? Eu tenho direito a não deixar você tirar foto, eu tenho direito a me recusar a fazer isso, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Vejam, dá um conselho para vocês. Aprendam deveres e proibições, porque os seus direitos estarão garantidos e as penalidades jamais lhes serão apresentadas. Gente, mudou muito de há 9 anos para cá, para agora. A gestão do James foi muito importante para os enfermeiros empreendedores. Abriu muitas portas,
né? Hoje, a gente consegue respirar como enfermeiro empreendedor, mas há 9 anos atrás era muito difícil. Então, hoje a gente tem pareceres que nos respaldam, sabe? A gente tem, 2018, teve a resolução do COFEN que fala da abertura de consultórios e clínicas de enfermagem. Eu tive uma clínica, eu estou em outro lugar, eu estou num prédio comercial, mas eu tive uma clínica de 800 metros quadrados. Ela tinha 3 andares, eu tinha uma equipe multidisciplinar, então eu administrava o prédio inteiro. Seja, eram médicos, tinha um pediatra, odontologista, tinha fisioterapeuta, fono e eu. E aí, qualquer BO era assim: cadê o médico responsável técnico? Meu senhor, não tem médico responsável técnico. Responsável técnica sou eu, sou enfermeira. E alguns clientes, que a gente trabalha aqui com público classe A, classe B, eles ficavam indignados. Como uma enfermeira responsável técnica? Eu já escutei isso. Sim, meu senhor, não sabia? Essa clínica é minha. Eu estou aqui como responsável técnico, mas eu vou poder te ajudar, assim como qualquer outro profissional. Então, a gente tem muito... Ainda existe um preconceito no empreendedorismo da enfermagem, sabe? Mas a gente tira isso com louvor, gente. Sabendo aí todos os nossos direitos e deveres. A parte de legislação é muito importante. Procedimentos que vocês vão realizar, no que vocês vão empreender, que tipo de procedimento, os protocolos operacionais não podem faltar. Hoje, uma aluna, eu faço mentoria de consultórios e clínicas e eu dou cursos também de capacitação. E uma aluna me ligou e eu vou acompanhando. Ela falou assim: Tati, a vigilância passou hoje. Graças a Deus. Só que eu indiquei ela abrir um consultório de enfermagem. Consultório de enfermagem não precisa de enfermeira RT. É só ela vai trabalhar sozinha. E depois que a demanda crescer, depois abre para a clínica. E aí, a própria vigilância falou que ela precisava de RT. Aí eu falei para ela: vai lá na pastinha das resoluções que eu pedi para você separar. Mostra a resolução 568 de 2018 e a 609. Mostra para ela que o enfermeiro com consultório não precisa de RT. Ela me ligou desesperada na hora. E aí ela foi lá, mostrou a vigilância. Ai, não sabia. A própria vigilância. Então, a gente vai ter que educar a nossa população. E o enfermeiro pode empreender, sim, sempre com muita ética e muita responsabilidade. E eu vou sempre ser grata ao Dr. James pela gestão que ele fez no Corém São Paulo. Sinto muito a falta dele, não desprezando o Dr. Sérgio Cleto. Mas ele faz muita falta na gestão, mas eu tenho certeza que no Conselho Federal ele vai conseguir muito mais pela enfermagem brasileira. Deixa as meninas perguntarem, né, Tati? Senão a gente Tá fala bom. demais. Parei de falar. Não, mas é ótimo ouvir vocês falando, trazendo histórias, é muito bom. E, assim, eu tenho até que me equilibrar aqui, me controlar, porque à medida que vocês vão falando, vão me surgindo curiosidades, e eu também quero ficar perguntando. Pode perguntar. Pode interromper e Depois eu quero perguntar. perguntar também, quero aproveitar, já que a Wendy está conduzindo. Posso perguntar, Wendy? Oi? Posso perguntar? Pode, claro. Pode, então, aproveitando. Eu queria saber em questão da representatividade, por ser, no caso, o presidente do COFEN, né? Em relação, um exemplo, será que essas especialidades, puxando um pouco do empreendedorismo para ser representado, tem essa relação, esse vínculo? Como que as pessoas olham para os enfermeiros, isso, para dentro? Hoje a representatividade dentro do sistema COFEN-Corém ela é muito boa, né? A gente tem trabalhado cada vez mais para fortalecer essa enfermagem. A gestão da doutora Betânia, que se encerrou dia 22 e começou a doutora Manuel Neri, são gestões preocupadas principalmente no processo formativo desse enfermeiro, porque não adianta, como eu disse para vocês, ter a especialidade e não ter pessoas que tenham um conhecimento diferenciado, né? Nós tivemos aí, por exemplo, na gestão da doutora Betânia, a aprovação de algumas especialidades. Eu vou falar de uma que eu fiz parte na concepção da especialidade, que foi enfermeiros educadores em diabetes mellitus.
que é uma área que a enfermagem trabalha há bastante tempo e não existia especialidade, né? E uma coisa importante que a gente precisa deixar claro aqui para todo mundo é que, assim, o fato de existir um enfermeiro especialista não pode retirar o direito do enfermeiro generalista em executar determinados tipos de cuidado, né? Então, algumas especialidades falam assim, ah, mas isso é específico do especialista da área. Não. Na nossa formação, nós fomos formados enquanto enfermeiros generalistas. A nossa Carta Magna brasileira, a Constituição Federal de 1988, ela garante a cada um que tem a sua profissão exercer aquelas atividades. Então, o fato de ser especialista, ele me dá a oportunidade de executar cuidados muito mais minuciosos e detalhistas que o enfermeiro generalista não teve a oportunidade de conhecer. Então, isso é um dos aspectos que precisam ser entendidos. E jamais o especialista ele vai retirar a oportunidade do enfermeiro generalista de estar trabalhando, né? Então, dentro do Conselho Federal de Enfermagem, hoje, a gente busca principalmente fazer esse fortalecimento, não deixar surgir inúmeras especialidades, né? Precisa se entender que quanto mais especialista fica o indivíduo, mais individualizado fica o seu conhecimento, né? Vou dar um exemplo. Hoje nós temos especialistas ortopedistas da mão direita, especialista ortopedista da mão esquerda. Veja, cuida só da mão? E aí, quando ele pega uma fratura de pé, o que é que ele faz? Nós, enfermeiros, temos a oportunidade de ter esse conhecimento muito mais abrangente, né? E aí, não é que eu esteja desmerecendo nenhum dos meus colegas, mas quando você fala assim, olha, eu tenho 10 pós-graduações, mas você faz o focou quê? em quê? Né? Porque você fez 10. Você não consegue ser especialista ou cara nas 10, né? Então, você precisa realmente ter esse foco e por isso que a especialidade ela vem fortalecer. Agora, não adianta ter especialidade se nós não tivermos enfermeiros especialistas registrados no seu conselho. Hoje nós somos 3 milhões de profissionais de enfermagem registrados no sistema COFINS-COREM. São mais de 700 mil enfermeiros. E eu vou dizer para vocês que 20% não está registrado como especialista. Porque as pessoas terminam o seu curso e elas não registram, elas acham que é pago, e não é mais pago, é de graça, mas é obrigatório o título de registro, o registro do título. Então, eu não posso dizer que eu sou um enfermeiro especialista em urgência e emergência ou titulado em terapia intensiva se o meu registro no conselho não tiver feito, né? E por que a gente faz isso? Justamente para fortalecer, né? Fortalecer a enfermagem que foi trabalhar, que foi estudar e que foi otimizar o seu conhecimento em determinadas áreas. Então, hoje, a gente vê a especialidade como um fator positivo, né? Fazemos isso de forma muito parcimoniosa para que a gente não tenha aí diversas especialidades onde uma é complementar à outra, né? E, principalmente, sem gerar um grande conflito, né? Vou usar a doutora Tatiane de exemplo. Ela é enfermeira especialista em dermatologia. A dermatologia já teve uma época que brigava com a estética e que briga com a estomoterapia, e aí ficava aquela briga generalizada das especialidades, porque um achava que era do outro, e aí ficava aquela confusão. Quem perdia? A enfermagem. A enfermagem. Então, essa representatividade, ela precisa sair justamente do nosso meio. Eu digo sempre para as pessoas, olha, vocês são estudantes de enfermagem, já ouviram a seguinte frase: a enfermagem é uma profissão desunida. Sim ou não? Sim. Sim, já, sim, Concordam? com certeza. Eu concordo contigo. Concorda que essa frase é verdadeira? Concorda? Sim. E a uma de vocês concordando com essa frase, vocês esperam que aquela pessoa que não é da enfermagem valorize a sua profissão. Imagina, Maiara deitada numa maca do Agarran, um Socorro, quadro de gente, a enxaqueca, situação.
com um quadro de enxaqueca extremamente intensa, né? Ao final de um ciclo menstrual, depois da TPM, se comer chocolate não resolveu, né? Aí vem James e outro profissional de enfermagem, um segurando uma seringa de 20 ml com agulha 40x12, e aí vira para o outro e fala assim: a enfermagem é uma profissão desunida, ninguém me ajuda, uma de gente ruim. Um gel com 14. O que Maiara vai pensar, Maiara? Pois é, eu ia perguntar o nível de consciência, né? Será que eu posso conversar durante essa conversa? Mas, enfim, por ser uma paciente, enfim, vou ficar só ouvindo. Mas você vai ter confiança nesse ser humano? Provavelmente não, por causa do não seja uma pessoa educada, seja uma pessoa sincera. Você não vai ter confiança. Tem lá suas exceções, né? Assim, né? Todas as profissões têm suas exceções. Você não vai ter confiança. Então, assim, veja, quando eu, profissional de enfermagem, digo à sociedade, ao meu colega, que nós somos uma profissão desunida, não espere outra coisa da sociedade em relação à sua profissão. Ela não vai acreditar, né? Nos Estados Unidos, na Europa, a enfermagem é uma profissão extremamente responsável, uma profissão extremamente benquista, eticamente uma das profissões mais valorizadas, tanto que vocês, terminando a graduação de vocês, querendo ir embora do Brasil, vocês serão absorvidas rapidamente pelo mercado internacional, né? Porque nós temos um prestígio muito grande fora, e dentro do nosso país a gente não consegue construir isso ainda. Então, vocês são responsáveis por continuar esse processo de valorização, de empoderamento e de mudança. Eu digo para vocês que a enfermagem não é uma profissão desunida. A enfermagem é uma profissão despolitizada. E que nós vimos que nos últimos 3 anos, quando nós nos politizamos cerca de 10%, unimos forças, nós aprovamos a Lei 14.434, que permite ao Wendy, Maiara e as demais colegas terem um piso salarial, saber quanto vão ganhar, né? Mudamos 2 vezes a Constituição brasileira. Isso não é pouca coisa, não, né? Nós tivemos unanimidade tanto no Senado, né? Tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Não foi porque o Partido Novo votou sempre contra as leis da enfermagem, mas nós tivemos a grande maioria. Isso tudo por um processo de mobilização. Então, de novo, a enfermagem não pode replicar que nós somos uma profissão desunida. Nós precisamos, sim, nos politizar sempre. Vocês vivem em Brasília, né? Brasília é a capital do poder. 513 deputados, 4 são enfermeiros. 80 e poucos senadores, 1 é enfermeira. Né? Então, nós precisamos realmente partir para um processo de politização da enfermagem e de fazer com que as mudanças aconteçam de forma gradativa. Isso é muito verdade, assim, porque, puxando para o que você falou, eu acho que só tem esse cenário, essa visão de que a enfermagem é desunida, porque falta essa politização dos próprios enfermeiros. Então, acho que a partir do momento que a gente, enquanto estudante, buscar esse caminho de conhecer mais sobre a nossa profissão, não só os aspectos práticos ali da nossa atuação, da nossa especialização, como você bem colocou, e a mais, e além, e pensar nas questões éticas, nas questões legais, dos nossos direitos, dos nossos deveres, eu acho que mais a gente vai conseguir estabelecer a enfermagem como um âmbito político, um ser político, e mais direitos a gente vai conseguir conquistando também, porque a gente vai conseguir se unir mais, né? Deixar esse discurso da desunião de lado. O que é muito importante, assim, para a nossa profissão, para a gente conseguir cada vez mais conquistas, né? Cada vez mais ganhos.
Eu só queria lembrar que para quem estiver com a gente no chat e tudo mais, se quiser perguntar também, fiquem à vontade. Podem mandar as perguntas ou pelo chat, ou então podem levantar a mão que a gente passa a palavra para vocês. E eu queria voltar um pouquinho lá atrás, quando você falou, James, que falaram para você que o COFEM, né? Se eu não me engano, não representava os enfermeiros. Não lembro se foi exatamente isso, mas foi algo próximo. Não estava para defender o enfermeiro, estava para cobrar o que é certo. Isso, exatamente. Foi isso que te levou a fazer o MBA em tecnologia em saúde? Não, eu gosto muito de estudar tecnologia, né? E aí vale muito a pena, né? Quando a gente fala em tecnologia, vocês irão passar por isso, vocês serão enfermeiros que vão estar envolvidos na assistência, e na maioria das vezes, quando a gente fala em tecnologia, a gente está pensando em computador, né? Em software, em hardware. Não, tecnologia é desde um comprimido de dipirona que você dá para o seu paciente, até uma monitorização minimamente invasiva com um catéter que o enfermeiro vai auxiliar na passagem, né, pelo cirurgião ou pelo médico clínico. Então, são diversas tecnologias que nós temos. Vou dizer para vocês que eu fiquei decepcionado quando eu fui estudar avaliação de tecnologia em saúde, porque eu gosto muito de equipamentos. E eu queria estudar a parte de monitorização, de ventilação mecânica, que é da minha praia de urgência e emergência e terapia intensiva. Só que quando eu cheguei lá, eu só estudei os devices farmacológicos, só estudei medicação. Por quê? Porque representa, e principalmente os imunobiológicos, representa 4% do volume de compra do SUS, mas financeiramente representa 50% do montante gasto na compra de medicamentos. Ou seja, as pessoas estão envolvidas e direcionadas para aquilo que gasta-se muito dinheiro, se tem muito valor agregado, né? E na maioria das vezes, a doutora Tatiane está ali, vocês estão vendo uma orelha que, se ela fosse azul, a gente diria que era do Avatar, mas Deixa eu pegar. atrás, do lado da orelha, a orelha, eu brinco com ela porque eu digo que se fosse azul era a orelha do Avatar, né? Gente, muito bom. Gente, agora termina. Mas, Tati, pega do outro lado. Da orelha é o que tem lá. A outra? Não, lá atrás. O laser. O laser. Você tá vendo o laser daí? Sou uma pessoa observadora. Vejam, desta orelha até este laser, né? Tudo isso é tecnologia. E quem faz a avaliação de tudo isso? É o enfermeiro. E muitas vezes, quando a gente está lá na prática assistencial, as pessoas dão um negócio na sua mão e falam assim, testa aí para ver se é bom. Aí você olha e fala assim, testar o quê? Não sei nem o que eu vou avaliar. Ah, não, compra aí, a gente está usando, está servindo, vai funcionar. Vou dar um exemplo da pandemia, tá? Tivemos uma pandemia. Qual foi a principal coisa que vocês ouviram falar? A enfermagem não tem avental, não tem máscara, não tem luva, certo? Uhum. Foi isso? Foi. Só que a pandemia surgiu em 2020. Nós já fazemos saúde, ó, há bastante tempo. No meu tempo, quando eu era aluno, tinha um paciente com tuberculose, isolamento, né? Precaução respiratória, na minha época chamava de isolamento, na época de vocês chama precaução. Aí, o que é que eu via os profissionais fazerem? Pegava o avental, colocava assim, falava assim, vou entrar aqui porque eu só vou dar um comprimido. Aí dava o comprimido para o paciente e saía. Hoje, quando a gente tem um Covid-19 que mata facilmente por uma complicação respiratória, as pessoas queriam o melhor avental possível, a melhor máscara possível. Mas ao longo de muito tempo a gente não se preocupou em fazer a avaliação de tecnologia desses itens e barrar o que era ruim, né? Então, a avaliação em tecnologia é um aspecto extremamente importante. Quem gosta vai estudar, é algo que tem mudado muito a realidade, né?
de alguns profissionais, principalmente da indústria. O profissional enfermeiro que trabalha na indústria, ele ainda é muito marginalizado, porque as pessoas acham que ele só é uma pessoa que quer vender produto, né? E não, é um enfermeiro assim como nós, né? Só vou chamar a atenção de uma coisa. Se vocês forem para a indústria, não cancelem o Corém de vocês. Porque tem gente que vai para a indústria e fala assim, ah, mas eu vou vender produto, eu não preciso mais do meu Corém. Só que esse mesmo cara que vende produto, ele dá capacitação para os profissionais que vão usar o produto dele. E no momento que ele estiver fazendo a capacitação, ele está em exercício ilegal da enfermagem, pode ser denunciado, responder civil e penalmente por aquele simples fato de ter cancelado o Corém. Eu já ia fazer uma pergunta polêmica. De acordo com o que você estava explicando aí, as especializações e licenças, quando envolve títulos para mestrandos e doutores. Certo. A minha pergunta seria o seguinte, aproveitando com essa história da enfermagem, alguns desafios, conflitos, principalmente confronto entre áreas. Como que... Olha, não esquece que eu estou de olho na presidência, tá? Tá bom. Envolvendo, assim, a presidência, que é por aí que eu estou, assim, entendendo mais ou menos aquele contexto do que está acontecendo. Pergunta problemática. Quando uma pessoa sai do mercado de trabalho, já está se formando como graduando, né? Graduação de enfermagem, e questão de jalecos. Como que fica essa situação, presidência, vestimenta, enfim, essa polêmica de a roupa adequada do enfermeiro, a conduta certinha. Olha como eu tô hoje. Pois é, eu tô Não, só, gente, eu tô sem jaleco quando aqui. você vai para um cargo de diretoria, calma, vamos conversar. Existe um empoderamento, né? Eu falo muito isso para o James de posicionamento, né? Tanto as empreendedoras como um cargo de diretoria, você tem que se vestir melhor que jaleco. Meu jaleco não é branco, meu jaleco é rosa. Mas eu uso muita roupa social como empreendedora. Né? E o James, terno e gravata, ele tem que estar impecável, alinhado. Maravilhoso. Né? Não tem como usar jaleco, pelo amor de Deus. Nem branco, nem preto, nem roxo, nem amarelo. Existem profissionais da área de imagem. Gente, é sensacional. Que ela faz a colorimetria sua. Então, ela vai indicar as cores que você vai usar para trabalhar, o que combina com você e o tipo de roupa que você vai usar, qual tipo de traje. Então, eu vou numa festa, lá no conselho, uma festa de gala. Eu vou com uma camisa e uma calça? Jamais uma mulher vai por uma camisa e uma calça. Ela vai com um vestido longo, né? E jamais com vestido de piriguete também. Então, eu fiz um curso sobre isso, gente. É bem legal. E a gente tem que... Doutor James, você não concorda comigo? Isso é algo muito importante, principalmente nos dias atuais, né? Onde as pessoas acham que, vou de qualquer jeito. Vou dar um exemplo. Vocês todas já têm perfil no Facebook, né? Instagram. Não. Sim, perfis nas mídias sociais, Facebook, né? É coisa de velho, doutor James. Então, mas no Instagram não dá para fazer o que eu vou perguntar para ela. Porque no Instagram não tem grupos, né? Assim, visual para você poder ir lá. Tem no chat privado. Mas no Facebook, se você entrar lá numa página, você vai ver algumas pessoas perguntando assim: ei, você fez prova no Agarran? Você sabe que cai na prova? Não é? Excelente pergunta. Eu sou uma dessas. Vamos esconder, não. Vou até aproveitar também. Depois. Pode continuar, Veja, depois eu faço o raciocínio. quando você se coloca nessa posição, né? Você já está dizendo que você é uma pessoa despreparada. Porque cai o quê? Do primeiro dia que tu começou a estudar enfermagem ao último dia, pode cair tudo. Tu estudou antes? Não, tu vai estudar na véspera quando alguém te ligou 17 horas e falou assim: ei, Maiara, amanhã vai ter uma prova aqui, você vem fazer? Vou.
mas eu estava preparado para essa prova? Não, 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 não. Aí o que é que o indivíduo faz? Sai correndo. Para buscar uma vaga de quê? De enfermeiro. Estudou a missão, a visão, os valores daquela instituição? Não. Se preocupou em estudar o que é parada cardiorrespiratória, controle de gotejamento, quanto se faz, como se faz escala, não é isso? Vai estudar isso. A roupa também é um acessório muito importante, né? É claro. Se vocês me perguntassem isso há alguns anos atrás, eu diria para você que você vai usar branco para ir fazer uma prova de um processo seletivo, né? Eu digo para você hoje que você não necessariamente vai ir de branco. Mas veja, se você vai participar de um processo seletivo de uma instituição mais conservadora, o importante é que você vá com trajes que remotem, né, que demonstrem que você tem um perfil profissional alinhado com a instituição. Ah, eu vou prestar uma prova para o médico, para aquele programa lá, Médicos Sem Fronteira, onde você tem profissionais da área da saúde extremamente aventureiros. Você vai de taie? Não vai, né? Você vai de camiseta, de tênis, certo? Então, eu, enquanto profissional, preciso saber aonde eu estou e aonde eu quero chegar, né? E isso passa justamente por esse processo evolutivo. Vou dar o meu exemplo, tá? Vocês estão me vendo aqui de gravata, certo? Sabe quando eu aprendi a dar nó em gravata? Eu não sabia dar nó em gravata. Eu deixei vocês chutarem. Quando você pegou a gestão para a presidência. Exatamente. No dia que eu fui eleito Aí você presidente. foi no YouTube. Aí eu fui lá no YouTube e coloquei nó de gravata. Coloquei o celular na frente do espelho e só saí de lá quando eu aprendi a dar nó em gravata. Porque eu sabia que a partir daquele momento, este objeto faria parte do meu dia a dia, E né? fica tão elegante, né, meninas? Ai, eu acho lindo. Então, quando a gente se coloca numa posição de que você sabe o que você quer e o que você espera, você tem que estar preparado para ela. Né, Maiara? Então, assim, veja, quais são os focos que eu quero fazer prova? Você já sabe. Ao longo do seu período aí de formação, você vai olhando algumas instituições e fala assim, eu quero trabalhar naquele lugar, naquele lugar, naquele lugar. Não é? Se eu for para UTI, eu tenho um encanto assim maior por cardiologia, né? Ou seja, mais aqui próximas, um exemplo, próximo aqui do Distrito Federal. Agora, se eu quiser expandir os meus conhecimentos, aí, igual você falou, eu tenho que preparar para provas, processo seletivo. Por isso que eu sou um pouco cautelosa em questão Quero de fazer uma residência, vai para São Paulo, presta no isso, Dante, né? exatamente. No INCOR. É isso. Então tem que estar preparado para onde você quer ir. Outra pergunta, eu acho que a gente já pode fazer algo, ou então um acontecimento marcante, independente, pode ser vida pessoal, no trabalho, enfim. Ou então aí na presidência, que eu estou dirigindo esse presidente. Assim, a pergunta-chave seria algo marcante que você pode descrever uma palavra, uma frase, ou então um poema, que eu vi ser muito bom em poemas. Eu vou dizer para vocês que o meu algo marcante não foi na minha vida profissional, foi na minha vida pessoal quando eu tinha 9 anos de idade. Meu pai me pediu para escrever uma carta, eu estava ainda no meu processo de formação e eu não sabia escrever uma carta. E eu fiquei debatendo com meu pai ali cerca de meia hora. Meu pai dizendo que eu deveria saber, que eu deveria saber. Né? E aí ele usava para falar assim: mas se você não sabe, você é burro. Né? Eu falei: não, pai, não sou burro, é que não me ensinaram ainda. E até o momento que eu aceitei a condição de ser chamado de burro, porque eu não sabia fazer a carta. Chorei umas 4 horas copiosamente, dormi de tanto chorar, e no outro dia eu acordei decidido. Nunca mais ninguém terá a oportunidade de me chamar de burro. Eu Daquele gostei. dia. Hã? Eu gostei. É como se diz um desafio de infância, mas que foi superado, né? Muito Daquele bom. dia em diante, a meta está sempre na minha frente.
E aí, ó, já era. Eu sei, eu posso, eu quero, só quem me impede é Deus. E você, Tati, qual... Ai, gente, eu já tive vários, assim. Tantos desafios também, mas assim, na minha Ô, Tati, vida. deixa eu só fazer uma parte. Sabe meu pai, que eu acabei de contar? É. Ele não queria que eu fosse Diga. enfermeiro, ele queria que eu fosse médico. E eu queria ser engenheiro, porque Nossa. eu admirava ele sendo mestre de obra, porque meu pai é mestre de obra. E ao tentar vestibular de medicina durante 4 vezes, eu passava na primeira fase e perdia na segunda. Olha, eu passei nas 3 fases, você reprovou. Eu reprovei. Para enfermagem, eu passei na primeira. E graças a Deus, no segundo ano, eu me descobri sendo enfermeiro. Onde eu tô? No Conselho Federal. Ai, que lindo! A história dele é inspiradora, né, gente? Sim, sim, com certeza. É até emocionante, né? Quando a gente tem um exemplo, uma trajetória, experiências, principalmente histórias que a gente vai contando para as pessoas compreendem. Então, isso eu também acho que ganha confiança em relação à nossa profissão, reconhecimento, né? Enfim. Então, acho que o nosso tempo está até um pouquinho extenso, né? Não Mas sei se deixa a a Tati Aline... contar a parte dela, senão ela vai Deixa eu ficar brava terminar. comigo, Ah, Mayara. então, Tá, peraí, e a então eu vou gente se segurar enrola. aqui. Vai, continua. Gente, eu acho que Quanto foi o isso. primeiro, minha vida pessoal, o nascimento da minha primeira filha. Foi muito importante para mim. Para mim, como pessoa, como mulher e até mesmo como enfermeira. O meu olhar hoje para as crianças, que eu trabalhei com pronto-socorro infantil por muitos anos, eu não era mãe, mas com o olhar de mãe é um olhar diferente como profissional. É o acolhimento, a humanização, inclusive eu crio protocolos baseado nisso aqui na clínica. Então, por exemplo, eu tenho a intramuscular humanizada devido a uma procura de uma mãe na pandemia com aumento da puberdade precoce. E uma criança de 4 anos com puberdade precoce e a mãe num desespero porque a criança ia tomar hormônio. E aí eu inventei na hora esse protocolo de intramuscular humanizada, realizei o procedimento, a criança não chorou e a mãe chorou emocionalmente muito assim agradecida por aquele momento, mas de se colocar no lugar do outro. Não deveria ser somente como mãe. E na minha carreira, quando eu inaugurei a minha clínica, foi um dia muito importante para mim. Assim, eu fiquei muito emocionada. Eu agradeço muito a Deus por tudo, por ter chego até aqui. E um dia muito importante foi quando eu já dei entrevistas para vários jornais, porque o Dr. James foi presidente, é conselheiro, eu não sou nada, né? Mas eu dei muitas entrevistas para Globo, SBT, recebi na minha clínica, Record, eu furei a orelha de filhos de famosos, fui na casa de celebridades e tal. E eu tinha muitas entrevistas em revistas e jornais. Mas quando o conselho... É engraçado, eu me emociono, hein? Quando o Conselho Regional de Enfermagem aqui do estado de São Paulo me ligou e me pediu uma entrevista, aquilo foi muito importante para mim, porque eu já tinha dado diversas entrevistas e ter o reconhecimento do conselho para uma profissional que sempre se baseou na ética e nas legislações vigentes do exercício, gente, foi incrível. Então eu pegava aquela revista do Corém São Paulo, gente, olha, eu tirava xerox. Meu pai colocou num quadro e colocou em casa. Então foi muito importante, foi um marco na minha carreira. Já saí 2 vezes na revista do Conselho. Só falta do COFEM, viu, Dr. James? Tatiana Capelasso tem que sair na revista do COFEM. Tem vários marcos assim importantes que me tornaram a profissional que eu sou hoje. E o que vocês poderiam dizer para quem ainda está no espaço de formação e que almeja talvez ir para a área do empreendedorismo, ou quem sabe atingir a presidência, né? Conquistar a presidência do COFEM, Corém. O que vocês têm a dizer para Vai, Dr. James. essas pessoas? Eu vou dizer para vocês que assim,
eu tenho 24 anos de formado. Hoje, se alguém me perguntasse, James, você vai fazer que profissão? Novamente, eu escolheria enfermagem. Eu tenho a melhor profissão do mundo, né? E digo isso para vocês por já ter passado por N situações difíceis na vida. Mas uma das coisas que eu nunca fui foi iludido. Sabia que eu ia ter que trabalhar muito, não iria ganhar tão bem, né? Mas tinha a oportunidade de mudar vidas, salvar pessoas, de transformar realidades. Então, e isso hoje eu tenho uma outra perspectiva por ocupar um cargo administrativo que tem um impacto muito grande sobre a vida de 3 milhões de profissionais de enfermagem, né? Então, eu continuo fazendo isso num outro cenário, mas eu acredito muito na minha profissão. Eu sou um apaixonado pela enfermagem, eu vivo enfermagem, tenho uma vida extremamente agitada, mas, acima de tudo, eu coloco tudo isso dentro de uma conta do prazer, não da fadiga, né? Do cansaço, do fazer porque eu tenho que fazer. Eu faço porque eu amo a enfermagem, eu faço porque eu vivo a enfermagem todos os dias. Então, isso tudo faz diferença, né? Tem 12 horas que eu saí de São Paulo às 9 da manhã, estou aqui às 9 da noite ainda no Conselho Federal de Enfermagem conversando com vocês. Para mim é uma coisa muito tranquila de fazer, porque é algo que eu vejo que eu posso impactar diretamente na vida de futuros enfermeiros e que estarão ao meu lado, né? Quem me acompanha nas redes sociais, essa semana nós tivemos um evento no Corém São Paulo, o segundo Open Mind, que é um evento de empreendedorismo e inovação, e lá eu tive a oportunidade de encontrar uma ex-aluna que foi estagiária da terapia intensiva da Santa Casa, uma pessoa que eu ensinei a colher gasometria, né? E hoje você vê trilhando outros caminhos, fazendo diferença. Então, você realmente olha para a sua trajetória profissional, para a sua trajetória de vida e vê que aquilo que você acredita traz resultados. Então, eu digo para vocês, quem faz enfermagem tem a melhor profissão. É só encarar dessa forma. Meninas, eu acho que assim, estudem muito. Eu amo a enfermagem, assim como o James, amo de verdade, seja dentro da instituição pública, privada, dentro de uma UBS ou dentro do consultório ou clínica. Existem vários tipos de empreendedorismo. Vocês podem empreender dentro do intraempreendedorismo, empreendedorismo de negócios e o empreendedorismo social também. Então, vocês vão sentir no coração de vocês qual é o caminho que vocês querem trilhar e focar nesse caminho. Existem desafios não só na enfermagem, em todas as áreas. Eu enfrento diversos desafios por aqui também, ainda enfrento, mas eu não desisto, sabe? Eu tenho um propósito, eu tenho um sonho e eu vou em busca dele e eu só vou descansar quando eu conseguir. Então, tem uma frase da Florence que eu quero deixar para vocês e para que vocês pensem nisso, que ela fala assim, eu atribuo meu sucesso a isto. Eu nunca desisto ou dou alguma desculpa. Então, nunca deem desculpa, sabe? Vão em busca do sonho de vocês, façam a enfermagem com amor, não por amor. Eu amo a enfermagem, mas eu também quero ganhar dinheiro. É isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Tenho 24 anos de formado, mas ainda sou um bebê na enfermagem. A gente está sempre estudando. Eu falei que eu nunca ia fazer mestrado na vida. Eu falei que eu não ia fazer. E eu vou fazer. Eu acho que dentro da enfermagem não existe a palavra nunca. Porque a gente sempre vai lá e faz uma coisa. Não, mas você tá novinha, né, bebê? Eu tô com 42 anos, gente. Estudo desde sempre. Já na graduação, muita coisa assim que eu falei, não vou encarar, e eu tô lá fazendo. Assim, eu sou uma pessoa que tento participar ao máximo das possibilidades que a universidade tem para dar.
Só que às vezes eu falo assim, não, é muita coisa, vou ficar mais na minha, mais quietinha. Aí quando eu vejo, eu já estou participando de projetos, já estou em iniciação científica, indo participando do centro acadêmico, e por isso que eu brinco, não tem a palavra nunca. Alô, Não doutor tem James, como. os presidentes estão on. Gente, obrigada. Boa noite para vocês. A gente que agradece, foi muito bom essa conversa com vocês, sem sombra de dúvidas. É muito inspirador ver a história de vocês, a jornada, e ver que a gente está criando novas possibilidades, que a enfermagem, como a gente conversou lá no início, está saindo mais dessa ideia do hospitalar, né? Está ganhando novos rumos, está crescendo. E que a gente espera que seja uma profissão que cresça, que ganhe cada vez mais espaço, e que, para a gente parar de ter essa ideia de que é só o médico, a gente também importa, a gente também tem que ocupar o nosso espaço, que é de direito e de dever. Então, muito obrigada pela James, participação. aquela frase que você falou da enfermagem, você falou no evento, o mundo... Ai, esqueci. Que o mundo ainda vai ser dominado por enfermeiros? O mundo vai ser dominado por enfermeiros. É mais ou menos nesse sentido. Mas foi bem impactante. Não tenho dúvidas. Eu também não tenho dúvida. Eu vou levar como inspiração do James por fazer das especialidades um ser holístico. Minha aprendizagem que eu consegui, assim, absorver o máximo possível, né? Então, estar conversando com vocês, esse bate-papo tão gostoso, legal, assim, tão interativo, porque na universidade a gente preserva muito isso, né? Esses momentos que a gente se reúne em encontros, mas, assim, igual a Wendy falou, a gente se interage, a gente se inscreve em monitorias, palestras, encontros, e faz o máximo possível de estar por dentro principalmente dos direitos, né? Você falou tanto dos direitos e deveres, mas principalmente que a gente saiba das legislações, os leques, né? Os leques de possibilidades. Então, boa noite para vocês. Prazer enorme de conhecê-los. Foi assim, olha que o meu convite foi assim, procurando, vamos salvar o semestre. Vou procurar os enfermeiros aqui que estão de plantão. Mas foi maravilhoso. Enfim, vocês garantiram o meu, assim, metade do semestre da greve. Eu lembro que comentei com a Tatiane, né? Eu vou aproveitar o meu tempinho, mas vou procurar pessoas importantes aqui na minha lista. Aí eu fui colocando na agenda e fui anotando. Aí eu consegui encontrar vocês. Nossa, que incrível. Quando terminar a greve, que vocês voltarem à aula normal, se quiserem, podem estender o convite. Estando aqui em Brasília, eu vou aí bater um papo pessoalmente com vocês. Eu vou estar. Eu quero. Tanto vocês convidadíssimos, porque a gente também gosta desses encontros presenciais. Assim, eu acho que faz total diferença, dá pra gente absorver muito mais. Então já fica o convite. Tá certo. Tchau, meninas. Muito obrigado, viu? Tchau. Até a próxima. Agradeça aos professores aí que incentivam vocês a seguir nesse caminho. Isso faz toda a diferença. Certamente, quando vocês pegarem o canudo na mão, já sairão bons passos à frente dos colegas de vocês. Incrível, com certeza. Tchau, fique com Deus. Tchau. Até a próxima. Muito prazer, gente. Muito, muito bom.